E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Kleber novamente. E vamos então, dessa vez, para a segunda parte da minha história com a dieta carnívora. Nessa parte eu vou tratar mais a respeito da adaptação, talvez a parte aí que gera um pouco mais de receio. Apesar de ser nesse momento onde muitos encontram alguns problemas, aí alguma diarreia, muitas vezes a tal da gripe cetogênica, né, a ketoflu. No meu caso, eu não tive nada disso. Foi uma adaptação bem tranquila. E vou dar então até alguns detalhes, né? Porque com base em alguns conteúdos que eu tive acompanhando a respeito da dieta carnívora, é, principalmente, especialmente do Sérgio Fuca, né? Eu gosto muito, assim, eu tenho acompanhado bastante os shorts onde ele responde algumas dúvidas das pessoas e muitas vezes as pessoas vêm com as dúvidas delas acerca dos laticínios, né? Se pode queijo, se pode leite. Então, para ficar dentro do que é dieta carnívora, né, vamos considerar que tudo que é de origem animal pode, então pode até o leite e o queijo. Mas esses itens são meio que o docinho, a consolação, assim, de quem está numa dieta carnívora sentindo sede de mais variedade, né? Na verdade, esses alimentos também geram um pouco mais de insulina e podem acabar, se consumidos em excesso, desencadeando aí uma quedinha lá para o outro lado, né, para o retorno ao carboidrato. Mas o que eu considero interessante aí é salientar que minha descendência, aliás, minha ascendência, né, é de portugueses, de um lado, do lado dos meus pais, e de italiano e alemão, do lado da minha mãe. Tá? Porque eu já vi, por exemplo, o Sérgio Fuca dizendo que há certas populações, aí eu não vou saber no momento dizer qual tem mais adaptação ou qual tem menos, né? Mas ele diz que dependendo do que você é descendente, né, você tem uma certa tolerância ao leite ou não, e aos seus derivados, né? Eu, como já vinha, então, desde há pouco tempo antes da dieta restrita de glúten e laticínios, então eu continuei assim. Nesse meu período de transição, ele foi por volta aí de um mês, no máximo um mês, e até um pouco por folga mesmo, porque eu percebi uma adaptação bem rápida assim da parte do meu organismo. Então, enfim, nesse período de adaptação, nada de queijinho, nada de requeijão, nada de mussarela, provolone, essas delícias aí que até pode, né? Quanto mais gordurosas, melhor. Né, especialmente uma mussarela, um provolone, aí show, né? Às vezes para dar um gostinho. Mas nesse período, nada, permaneci limpo, entre aspas, aí, como já vinha fazendo anteriormente. Então foi realmente um período em que eu fui retirando aos poucos o arroz que eu era, como todo brasileiro praticamente, era a base do meu prato, né? Foi começando a se transformar num cantinho do meu prato. Realmente eu fui fazendo assim um prato onde é, praticamente 70% dele pelo menos, né? Então aí eu já, vamos dizer, já uma dieta animal based, né? Pelo menos uns 70% ali era composto de carne, e o restante ainda de arroz e um ou outro legumezinho ali, sem mais aquela ansiedade, né? De que tem que ter um vermelho, um verde, um amarelo, um laranja, uma variedade de cores. Não, a gente pode e deve ter a confiança de que não há nutrientes nessas coisas aí que não existam na carne, né? E na carne eles vão estar, logicamente, assim, com uma biodisponibilidade mais alta. Então, o que eu fui fazendo aos poucos, com coragem, assim, gradativamente, dentro desse um mês aí, é, aumentando, né, e tirando um pão do outro, eu fui comendo carnes cada vez com mais gordura. Chegava na hora do almoço ali, olhava ali na panela, garimpava os pedaços assim, que geralmente ninguém quer muito, né? Aqueles pedaços tanto na carne de porco quanto numa carne de vaca ali, que tinham mais gordura. E o arroz diminuindo até o quê? Diminuindo de uma espumadeira ali, que foi no começo que eu ainda pegava, para até 2 colheres de sopa praticamente, antes da retirada total. E o que eu fiz também nesse período quando não tinha alguma carne ali com mais gordura presa nela mesmo, né? Eu buscava ali
pegar o próprio caldo da carne ali, que normalmente tem mais gordura, especialmente a parte de cima, né? Como água e óleo não se misturam, a gordura normalmente ela fica mais na parte superior do caldo de uma carne de panela, por exemplo. Então pegava aquele caldinho e regava aquele arrozinho que eu estava comendo. O arroz acabava servindo mais para drenar a gordura, que é o que eu almejava e tentava cada vez mais priorizar. E uma mudança, o mais interessante de tudo, o que eu melhor percebi, assim, já vamos dizer assim, dentro das primeiras 2 semanas dessa fase de adaptação. Bom, eu falei por enquanto só do almoço, né? Mas eu sempre tive o hábito de fazer, na verdade, se for ver a minha dieta sempre e sem o leite e os derivados, ela já era bastante carnívora. Eu sempre tive o hábito de fazer café da manhã com 3, 4 ovos ali, com fritos em cima de um bacon, ali, mexidos em cima do bacon. O almoço fazia como eu estava dizendo aí. A janta aqui em casa, de vez em quando me dava na cabeça de fazer low carb mesmo. E algumas vezes não. Eu achava que estava ficando muito magro de vez em quando, assim. E passava alguma temporadinha ali, incluindo carboidrato, sim, na janta também. Mas nessa dieta antiga aí, eu tinha ainda aquela fomezinha no meio da manhã, uma fomezinha no meio da tarde. A fome do meio da manhã, muitas vezes eu compensava com pouca coisa, eu gostava muito de suplementar ali por volta das 10 horas, 9h30, com a levedura de cerveja. Eu tinha essa preocupação em correr atrás de mais complexo B. E também à tarde, no meio da tarde, entre então o almoço e o jantar, eu tinha o hábito de comer uma banana ou uma maçã, ou os dois, uma banana e uma maçã. E dentro dessa fase de adaptação, esses primeiros 15 dias aí naquela substituição de arroz por gordura, eu tive essa fome de lanche aí, fome de meio da manhã e do meio da tarde, sendo totalmente diminuída, mas diminuída de uma forma muito tranquila. Eu não fui perdendo a fome desses lanches assim, por estar com o estômago ali empachado, né, como se diz, por estar ali arrotando o almoço. Não, é de uma forma bastante tranquila, sabe? A carne ela nos sacia, mas, por outro lado, sem estar provocando fermentação. Né? Como muitos dizem aí que corre uma lenda aí, né, dizendo que a carne demora dias aí para sair do organismo, para ser digerida completamente. Sinceramente, como diz o bom e velho Evangelho Sanctus aí, você já viu pedaço de carne saindo pelas fezes? Não, né? Meio grão de milho, já. Grão de feijão, já. Pedaço de alface, já também. Né? Mas carne, jamais. Porque a carne ela é digerida totalmente no estômago. Então ela não fica tendo dificuldades assim na digestão, nem após passar no estômago, e muito menos no estômago, até por conta de o pH do nosso estômago, pelo que me consta, ser por volta de 1,5, o que é muito próximo dos animais carnívoros. Se você for pegar o pH estomacal de uma hiena, do urubu, leão, tigre, sempre vai estar em alguma coisa entre 1 e 2, o pH do estômago desses animais. E são animais que digerem aí de carne até osso. Então, foi bastante tranquilo. Não foi assim nada de ficar ali, não vou fazer o meu lanchinho porque não aguento. Não, simplesmente porque não queria mesmo. Realmente foi sumindo essa necessidade. Foi algo que sumiu ali nessas 2, no máximo 3 semanas iniciais. E, então, de um modo geral, o que eu digo assim, considero uma dica de ouro, que é para essa fase de adaptação, onde você ainda vai se conhecer, talvez não está acostumado ainda com aquele montante de gordura, especialmente, né? A gordura, desde que um pouco ou nenhum carboidrato de preferência, né? Que é o alvo ali, se possível nenhum, que é o ideal, ela essa mudança, então você deve fazer essa inclusão de gordura, aumento na inclusão de gordura da dieta, deve ser feito observando a reação do organismo no banheiro no dia seguinte. Deu diarreia?
é aconselhável você frear um pouco o consumo de gordura. Deu um ressecamento, dificuldade de ir no banheiro quando for, e às vezes nem é no dia seguinte, porque como você vai estar diminuindo, quanto mais diminuir, mais deve ser espaçadas a ida ao banheiro, né? Quanto mais diminuir a ingestão de carboidrato e de fibras, mais ficarão espaçadas as idas no banheiro. Às vezes nem serão diárias, né? Mas você deve observar isso aí. Comeu muita gordura, dia seguinte deu diarreia, diminui. Diminuiu muito e passou a ter uma constipação, aumenta a gordura. Uma outra dica que eu verifiquei com o Dr. Alexandre Duarte, muito boa, inclusive ele é favorável ao óleo de coco. O óleo de coco eu também sempre incluo na minha alimentação assim, normalmente com o consumo do café, o controverso café, né? A muleta do paladar, café. Eu gosto de incluir sim coisa de em torno de 1 a 2 colheres de sopa do óleo de coco no café. O óleo de coco e a manteiga, segundo diz o Dr. Alexandre Duarte, eles são excelentes lubrificantes do trato intestinal. Tá? Então, para quem sofre de constipação na dieta carnívora e não está ainda aguentando comer, está ainda nessa fase de transição, de retirada do carboidrato e tentando incluir mais gordura, é uma boa dica aí, incluir um óleo de coco ou uma manteiga, e se você toma um cafezinho, isso aí vai ser fácil, né? Botar um olhinho de coco ali no café, eu acho particularmente uma delícia, tá? Pode ser comida também, uma colherada ali, um pedaço de manteiga após a refeição também. Para mim, pelo menos para o meu paladar, considero muito gostoso. Agora, a outra importância, grande importância da gordura também na dieta carnívora ou na sua transição aí, que pode se considerar muitas vezes uma dieta cetogênica, inclusive nesse período aí onde eu fui diminuindo bastante o consumo de carboidrato, mesmo naquele período onde eu ainda consumia alguma frutinha ali à tarde, foi bem interessante, eu senti o sintoma clássico da cetose, né, quando a gente está gerando corpos cetônicos para nos servirem de combustível. Eu senti a boca doce, bem interessante, né? Mas um fator bem interessante, assim, bem importante de se ingerir gordura devidamente é você não ter queda de energia também, tá? Você vai realmente trocar, não é só pensando em ter diarreia ou não ter, tá? Você vai trocar a fonte de energia do seu corpo aí do açúcar para a gordura, tá? E vai ser uma fonte de energia muito assim mais serena, vamos dizer. Você sempre vai ter essa energia disponível, né? Tecido adiposo a gente tem, né? Às vezes até mais do que glicogênio muscular ali pronto para ser queimado na musculatura, né? Então fica aí mais essa dica também. Percebeu que está tendo um pouco de desânimo, falta de energia aí para o seu exercício, para os seus afazeres aí. Se isso for junto de uma constipação intestinal e cãibras também é outra coisa, certamente você está com um consumo baixo de gordura. A gordura mais importante de todas é, sem dúvida, a gordura bovina. Ah, e um outro detalhe bem interessante também. Tem dois amigos vegetais aí de quem tá com dificuldade em digerir aquela gordurinha deliciosa da costela e da ponta de peito. Você que tem dificuldade aí, às vezes até um pouco de problema de estômago, de falta de acidez estomacal, pode e deve utilizar um limãozinho aí, depois dessa refeição principal mais rica em gordura. E também pode ser usado, com certeza, o vinagre de maçã. Vinagre de maçã natural e preferencialmente orgânico. O orgânico, pelo que me consta, ele possui mais ácido málico do que o comum. É até algo que ajuda na limpeza do fígado mesmo. Mas o importante é você não comprar aquele vinagre de maçã do mercado que está lá num frasco de plástico, que você olha o fundo dele é limpinho, igual um vinagre branco de álcool aí. O vinagre de maçã natural, ele tem aquela borrazinha no fundo. Você olha, vai ficar com nojo, mas é porque ele é um fermentado vivo. Inclusive aquela borrazinha ali no fundo, ela vai aumentando, porque ele tem a fermentação continuando ali dentro da embalagem. Esse é o verdadeiro vinagre que vai te fazer bem, que pode auxiliar na digestão das gorduras. Esse vinagre
para auxílio da digestão, você pode usar ali coisa de 1 colher de sopa diretamente, ou se não agradar, diretamente numa colher para a boca, ou se isso não te agradar, em um copinho, daqueles copinhos estilo shot, né? Ou um copinho americano, aqueles copinhos baratos de R$ 2 lá de 170 ml. Algo que ajude a diluir ali, mas não diluir muito, porque se você tomar esse vinagre aí com um monte de água, você vai diluir a acidez, não vai contribuir para a acidez do seu estômago, que é o que vai ajudar a digerir gorduras, né? Então é isso aí, pode ser 1 colher do vinagre de maçã natural ou um limãozinho espremido. Um ou outro, se necessitar, diluído o menos diluído possível. Bom, pessoal, então por enquanto é isso aí, essa segunda parte. Falei mais aí, me perdi em algumas dicas aí, tô falando de uma coisa, lembro de outra dica aí. Essa segunda parte talvez sobrou mais dela para uma terceira, quarta parte aí. E se vocês que me escutam aí tiverem alguma dúvida, eu agradeço se deixarem aí nos comentários, tá? As dúvidas que vocês tiverem aí, tudo acrescenta, tá? Não tem dúvida ridícula. Eu também tive meu começo em tudo, todas essas experiências alimentares aí, e agora ainda estou num constante aprendizado aí na dieta carnívora também. Apesar de ser uma dieta muito mais simples, tem muito menos o que aprender já estando nela. Bom, então é isso aí, e conto com a sua interação nos comentários aí, dizendo se gostou, não gostou, o que pode ser acrescentado aí, o que pode ficar de repente para, bom, vai ficar para a próxima parte, né? Dependendo do que você me perguntar e se fizer parte da próxima parte. E se não quer perder as próximas partes aí, também se inscreva no canal. É isso aí, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.